favor! Seja bem-vindo ao Auditório Ultra! É uma honra tê-lo novamente aqui no Anime Friends, principalmente depois de 10 anos.ああ、そうですか。ありがとうございます。本当に先ほども言ったんですけど、10年ぶりという感じがしないで、本当に懐かしいなと思って、もうこのブラジルの熱気が、忘れられないでいました。Muito obrigado. Me parece que 10 anos se passaram. Parece que foi ontem que eu estive aqui. Agradeço muito pela receptividade do público brasileiro. Que legal! E o que ele mais sentiu falta do Brasil? É, なんですかね。まあやっぱり、食べ物かな。昨日シラスコを食べたんですけど、とても僕はお肉が大好きなんで、最高に美味しかったです。Ele gosta de carne, então ontem ele foi comer Ontem ele foi na churrascaria. Daí ele gosta de carne, então ele sentiu falta de carne. Sim. そうですね。まあ本当に最近アメリカとかいろいろこう回らせてもらってるんですけど、本当に海外の、ファンの皆さんがこうとても熱くて、40年近く経った作品でも今なおこんなに愛されて、本当に僕は幸せ者だなと思います。はい。Que todo mundo elogia, porque o Kamen Rider já faz mais de 40 anos, então todo mundo é muito receptivo. O público. Legal. E aí eu quero começar um pouquinho lá no início da carreira dele, né? E perguntar se ele sempre quis ser ator ou teve outros planos antes de virar ator. 小さい頃からですね、そういうテレビという世界には憧れていまして、学生時代にはまあ少しこうお芝居をやってないんですけど、モデルみたいなことをやってたんで、とても興味がありました。Fala assim que na infância ele tinha pouco de curiosidade nesse mundo. Ele não chegou a fazer uma carreira, mas trabalhou pouquinho como modelo. Que legal! E como é que surgiu o convite para ele virar o Kamen Rider? Audição ですね。はい。Foi por audição. Audição. Foi por audição. E tinha muita gente disputando com ele? 8,100 人。 8.001 pessoas. Ele foi escolhido entre 8.100 pessoas. Nossa, que legal! Vocês sabiam disso, gente? Quanta gente! Olha que louco! E não só ser o ator, mas também receber o convite para cantar.そうですね。まあもう本当に当時は、18歳で右も左も分からず芸能界に入りましたので、もう毎日が無我夢中で、アクションの練習とか、まあ、その歌の練習とかだけどとても、作詞作曲が京子さんと宇崎竜童さんでもう日本を代表するようなもう素晴らしい方なんで、もう嬉しくて嬉しくてそんな感じで歌ってた記憶があります。選ばれる
いや、歌はもう僕が主役で決まった時に歌も歌いますよということ。Ele falou assim que quando foi escolhido para atuar, já foi chamado para cantar também. 仮面ライダーの準備はどうですか？準備レッスン。準備はそうですね、撮影に入るまでに少し時間がありましたので、そこでこうちょっとレッスンとかそういうのはやりました。Ele fala assim que tinha um tempinho antes de ser gravado, então ele fazia bastante atuações como Kamen Rider. Ah, tá. Eu vou passar um vídeo. Calem a boca! Quem se opuser a mim levará chumbo. Pare com esse treinamento. E você será o primeiro, miserável. Você não teria coragem. Doutor. Professor Kurumatsu, eu sei quem é você. Como foi que conseguiu se infiltrar? Doutor, o senhor conhece esse homem? Estragou meu plano logo agora, maldito! Ei, execute o traidor imediatamente! Pessoal, não se deixe enganar. Lembrem-se que quem salvou vocês fui eu. Não se deixe enganar. Os acidentes que vocês sofreram foram todos planejados pelo professor Kurumatsu. Sugiyama. Professor, brincar assim com esses pobres jovens, não perdoa, seu miserável! Aí, né, gente? Lembram dessa cena? Então, ele interpretou com dois grandes atores, né? É o Joshi Nakata, que interpretou o icônico vilão que é o Kaura na série de Flashman, que foi exibida aqui no Brasil. Que eu vou falando pausado? Ó, ele interpretou com dois grandes atores, que foi o Joshi Nakata. Joshi Nakata, que fez a série Flashman, que passou aqui no Brasil, e Susumu Kurobi, isso, que foi o Hayata, que foi o primeiro Ultraman. Como é que foi a experiência de interpretar com esses grandes atores?そうですね、黒部さんは僕ウルトラマン見てたので、なんか嬉しかったですね。ウルトラマンの人だみたいな。Ele falou assim que o Sr. Kurubi foi Ultraman, então ele se sentiu muito feliz em participar e filmar junto com ele. E ele aprendeu alguma coisa para melhorar a atuação, como se eles fossem, por exemplo, um senpai? Senpai ni nada tanto, engi no. Senpai? はいはい。黒田さんと撮影された時になんか習ったんですか？撮影された時になんか
絵本になる。そうですよね。まあもう皆さんもう大ベテランの大先輩なんで、まあ勉強にはなりますよね。Você aprendeu muita coisa com eles na atuação. Bacana. Ele fez uma série na Indonésia. Se é muito diferente a produção na Indonésia do Japão. インドネシアの撮影と日本の撮影って違いがありますか？違い。どこと？インドネシア。そうですね。まあそんなに基本はあんまりその変わってるっていうそういう大まかな部分はないんですけど、はい。まあやっぱり言葉が、違いますから、その監督さんが言ってるこのニュアンスっていうのがなかなかこううまく僕に伝わらなかったりという点ではちょっと大変だったかなとはありました。Em técnica ele falou assim que não, tirando a parte do idioma, né, que é diferente do japonês, assim, tirando isso, era tudo igual. E qual foi o maior desafio na questão dessa produção? Ichiban まあそんな大変っていうのはなかったですね。なんか全てが楽しかったし、で本当にスタッフの皆さんがなんかみんなブラックが大好きで、なんかそういうこうちょっと愛に包まれたような感じで撮影をしてたんで、すごい楽しかったです。Aí ele fala assim que não houve uma hora ruim assim na produção, porque toda a produção era fã do Black, então ele sentia esse calor, esse carinho de todos com ele, então não houve esse período ruim que ele passou. それをして RX に、使用するのはどういう気持ちでしたか？そうですね、まあ当時2年連続というのはその仮面ライダー界ではなかったことなので、とても気合が入りましたし、ブラックより、いい作品にしようというスタッフ一同の意気込みがありました。Ele falou assim que na história não havia uma continuação de Kamen Rider. Ele se sentiu muito lisonjeado em continuar mais uma série. E ele decidiu que seria uma série melhor do que ela. Queria fazer uma série melhor. E qual foi a sensação, né, depois de todo esse tempo, se despedir do personagem? 撮影が終わってどういう気持ちでしたか？ブラックは終了して。そうですね、もう本当になんか、もう約2年半撮影して、まあ僕の青春時代ですよね、一番こう遊びたかったというか、そういう10代から20代最初のその時期に、仮面ライダー南光太郎としてやったという僕の本当青春時代なんで、正直もうすごい寂しかったですね。寂しいのとほっとしたのと、はい。Ele fala assim que sentiu muita tristeza, porque foi 2 anos e meio filmando, né, as 2 séries. E foi na época que ele tinha uns 18 anos, então ele perdeu um pouquinho da juventude dele. Então ele se sentiu um pouquinho triste, mas um pouquinho feliz também porque acabou. Muito bom. Agora a gente vai passar mais um vídeo. Põe aí. あの人だ。この世に光がある限り、俺はよみがえる。俺は太陽の仮面ライダー
Então ele reviveu, né, o Kamen Rider Black RX no filme Super Hero Taisen GP. E como é que foi reviver esse personagem? ブラックアレックスをもう一回やるのはどういう気持ちでしたか？何ですか？ブラック RX をもう一回やるという気持ちはどうですか？そうですね、まあ本当に、これちょうどまだ10年前ですよね。2015年だったんで、なんか照れくさかったですよ。おっさんライダー登場みたいな感じなんかやっぱ照れくさいですね。Ele falou assim que essa série foi há 10 anos. Então ele se sente meio envergonhado de um tiozão Rider fazer de novo. 強いじゃないですか。それは芸能界で助かってないんですか？そのライダーの印象が強くて、ライダーの印象が強いじゃないですか。印象がはい、はい、それはいいことなんですか、悪いことなんですか？そうですね、もうやっぱり若い時はどうしてもその仮面ライダーの印象が強いというのはすごい自分でなんか苦手にしてた時はありましたね。だけど今となってはもうそれも僕がやっぱりライダーとして生まれた宿命だと思ってますし、それはもう仮面ライダーブラックと RX はもう僕の2代の宝物なんで、それはもう僕と切っても切れない縁なんじゃないかなとは今思ってます。Ele falou assim que no começo ele achava um pouquinho ruim, porque puxava muito na carreira artística. Mas agora ele fala assim que não, são os dois tesouros da vida dele que ele vai levar. Legal. E como é que foi a transição de carreira dele para entrar, né, no teatro e outras áreas de atuação? 特撮からの舞台への道はどういう道ですか？舞台の俳優さんになるというのはどういう気持ちでやったんですか？はい。そうですね、僕仮面ライダー終わってすぐその NHK の、朝ドラの連続テレビ小説の主演に選ばれたんですけど、全くそれが南光太郎とはもう全然違うキャラクターだったんで、だけど俳優としてのステップ、それはやっぱり南光太郎のイメージを早く払拭して、やっぱり俳優倉田哲夫としてこれからやっていかなきゃいけないなっていう、なんか自分のどういう自分は路線で行ったらいいんだろうって、もうその一番迷ってた時期ですよね。Fala assim que ficou bem perdido porque ele interpretou por muito tempo o Isami, Minami-san. E agora ele teria que ser o Kuroda Tatsuo como ator. Então essa transição foi meio difícil, ele ficou meio perdido em se encontrar como ator. ついにゴルゴはライダーの手によって滅びた。信彦、
彦。幸太郎はどこだった。親しかった人はもう誰もいない。信彦、今日、勝美。幸太郎の脳裏、楽しかった日、苦しかった時のことが蘇ってきた。さよなら、みんな。楽しい思い出。南幸太郎は行く。幸太郎は負けない。この地球に悪がある限り戦い続けるのだ。頑張れ南幸太郎。君がいる限り僕たちも戦い続ける。戦え仮面ライダーブラック。また会おう仮面ライダーブラック。Eu particularmente achei um final muito triste, né? Acho que muita gente sentiu mesmo. Como é que ele se sentiu quando ele viu esse final? 最後を見てどういう感想でしたか、どういう気持ちでしたか。ライダー終わって最後を撮影終わってどういう気持ちでしたか。本当に先ほども、言いましたけど本当に寂しいのと、本当に2年間、大きい怪我もなく、無事に終えたというほっとしたという、気持ちでした。Assim, ficou muito triste durante 2 anos, foi filmado, né? Ficou feliz de não ter nenhum acidente grave com ele, mas senti muito triste por ter acabado. E como é que foi a impressão do público japonês para esse final? 日本の客はどういう気持ちでしたか。こういう最後を見て、ブラックの最後を見てどういう印象でしたか、日本のファンは。どうも。いやー、どうなんですかね。今みたいにそうやってこう SNS が、ない時代ですから、そのファンの言葉というのはこう僕らにはあんまり届かないんですけど、やっぱり2年間やってその仮面ライダーブラックと RX というのはそのライダーの歴史の中で本当にこの7年間なくてブラックと RX あって、その後またライダーが7年なくて、そう思うと14年間の中にたった一つの作品なんですよね。だから僕がこの時子供の世代の子たちってもうちょっと大きくなった子って仮面ライダーのない世代だったから、だからまあもっと仮面ライダーが続けばいいのにって思ったんだとは思いますけど。Ele falou assim que como na época não tinha redes sociais, então eles não tinham essas informações do público. Então como houve uma sequência de Kamen Riders, aí parou, teve um hiato de 7, teve o Black e o RX, e depois do RX teve mais um hiato de 7 anos, ele falou assim que ele não tem essa informação, porque na época as pessoas que assistiam não era criança, e agora que tem essas informações, né, que pode passar pela rede social. Poderia fazer pra gente as poses de transformação antes da gente encerrar? 終わる前に変身ポーズってできますか。 OK。 Mas a gente tem a música para acompanhar. O primeiro é o Black? Isso, o primeiro Black. Coloca para mim o primeiro encerramento, por gentileza. É outra.
すみません、もしできたらオープニングにしていただけませんか。オープニングの曲でお願いしたいです。Abertura! É a abertura! Agora sim! Agora sim, vamos para a segunda. Vamos no encerramento, por favor?